Eu queria te fazer uma pergunta, Pablo. Queria que, em oposição a isso, você pudesse falar um pouco do seu trabalho, com as pessoas em situações de rua, e um pouco essa diferença, e também pudesse abordar a sua perspectiva entre psicanálise e psicologia, fazer essa diferenciação epistemológica, não só na prática, mas o que diferencia um do outro, porque pode ser uma das questões que está em silêncio. Eh, Acho que tem um ponto aí que o Ivan passou, e quando ele estava falando me veio, que é a questão do diagnóstico, por exemplo, né? O Duncan fala, por exemplo, de razão diagnóstica, naquilo que um diagnóstico exerce efeito de subjetivação sobre o sujeito. E eu acho que isso é muito evidente no CAPS, eu vou pedir o Ivan para falar um pouco disso. Mas pegando, por exemplo, a experiência com a, situação, com a população em situação de rua, né? Pensar que isso não se limita ao diagnóstico, ou seja, não se limita ao que está no DSM, mas como certos significantes, certos termos que definem o que seria aquela pessoa marca e como a gente pode trabalhar com isso, né? Você pega a população de rua, esse próprio termo aí, né, população de rua, ele carrega marcas, ele carrega teoricamente uma história, ele diz quem são essas pessoas, e normalmente está associado à pobreza, à violência, tanto como quem sofre, às vezes como quem pratica, né? É muito comum você ouvir, e talvez isso aumentou no Brasil nos últimos anos, mas essa questão do vagabundo, né? De quem não quer nada com a vida, por exemplo, você vê discursos é, estranhos, não quero entrar na política, mas poder pensar como esse termo em si, né? Marcar aquela pessoa com que isso carrega, não deixa de ser um tipo de diagnóstico. E como eu recebia pessoas mesmo na instituição, trabalhei cerca de 2 anos num CTA, que é um centro temporário de acolhimento, né, os antigos albergues, e como ali meu trabalho era suspender essa definição, porque o sujeito se apresenta como isso também, ele fala sempre a partir desse lugar, né, nisso de que como certos discursos surtem um efeito de subjetivação, como esse certo imaginário social que a gente tem do que é um morador de rua, ou do que é uma depressão, do que é uma esquizofrenia, acaba por atravessar o sujeito, e isso vira seu sobrenome. Isso é muito característico nas toxicomanias, acho que eu já falei em outros lugares, né? Normalmente você atende, a pessoa fala... Eu fiz grupos, por exemplo, e muitas pessoas chegavam, meu nome é José, eu sou alcoólatra, meu nome é Pedro, eu uso cocaína, exatamente nesse sentido, né, que a droga vira o sobrenome do sujeito, aquilo que referencia ele no mundo. Então não é diferente quando a pessoa chegar, eu sou um morador de rua, e ele começa a narrar a sua história, né, e como a gente pode intervir nisso, e aí isso se difere muito, por exemplo, eu trabalhava com assistentes sociais, né, pessoas maravilhosas, eu tenho uma simpatia gigante, acho, pela oportunidade que eu tive de conhecer ótimas assistentes sociais, que a gente pôde fazer parcerias muito produtivas, mas como a nossa escuta era diferente, nosso trabalho ia em linhas diferentes, não no sentido de uma disputa, como o Ivan muito bem pontuou, de anular, né? Mas, por exemplo, na assistência, e aí eu volto de novo à questão epistemológica ali, de poder pegar o materialismo, histórias como referência, o trabalho era muito das necessidades do sujeito mesmo, né? Os direitos sociais e civis, que marcam essa população. Enquanto em paralelo eu estava trabalhando ali exatamente para suspender isso, buscar um sujeito para além das marcas de pobreza, das marcas de violência. Eu acho que isso difere um pouco, eu acho que o psicólogo social também se enquadraria um pouco por esse lado. Isso não quer dizer de forma nenhuma que não deva existir esses pontos dentro de uma instituição, sabe? De poder realmente olhar as fragilidades sociais, a questão material, e poder dar direções a isso, basicamente, que fazem em certas instituições. O CTA era muito isso, né? A gente caminhava pessoas para o CAPS, para o CRAI, por exemplo, quando a gente pensa em imigrantes, e para órgãos de justiça, às vezes apoio à mulher, por exemplo, violência. Tudo isso é fundamental, isso anda em paralelo. Mas ali, quando eu recebi uma pessoa, meu trabalho era em outra perspectiva, exatamente para poder
suspender isso, que a pessoa saísse desse discurso cotidiano do que é ser o morador de rua e dos sofrimentos genéricos. Da mesma forma que você pode pegar um diagnóstico, né, uma forma genérica de sofrimento que marca uma pessoa, e ali eu buscava sempre deslocar o sujeito. Não anular isso, claro, mas buscar uma fala própria, que ele possa dizer do seu sofrimento de forma singular.